Oi, tudo bem? Aqui é a Carita, sim, Carita, e hoje eu vou falar um pouco sobre a metodologia que eu vou utilizar aqui no canal para passar o inglês para vocês e como eu aprendi também. Então eu vou estar falando um pouco sobre metodologia. Primeiro, antes de tudo, o que é metodologia? A metodologia é o caminho a ser seguido para você atingir o seu objetivo. Então, no caso, eu vou dar aqui, mostrar qual foi o caminho que eu aprendi inglês e qual é o caminho que eu quero poder passar para vocês. Metodologia é basicamente, vocês já devem ter ouvido por aí, que a metodologia de tal escola é mais focada na conversação. Tal metodologia de tal escola é focada mais na gramática. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que determinado lugar, ele utiliza caminhos diferentes. Então, a escola que eu aprendi inglês, eu fiz 2 anos de curso de inglês, e nesses 2 anos de curso de inglês, eu saí falando inglês e saí entendendo inglês, e obviamente foi a metodologia, o jeito que meu professor passou, a forma como isso foi apresentado para mim fez toda a diferença. E quer dizer que uma metodologia ela vai funcionar para todo mundo? Não, com certeza não. Assim como eu já tinha falado no meu outro vídeo, que vai estar fixado aqui no final do vídeo, para vocês saberem um pouco mais sobre 3 dicas de coisas que me ajudaram a aprender inglês, que é metodologia, a escola, o professor. Tudo isso é importante? Mas é muito mais importante você saber como você aprende e se aquilo vai funcionar para você. Não quer dizer que aquela metodologia que funcionou para mim vai funcionar para todo mundo, mas eu espero que ajude vocês a pelo menos ter um direcionamento e um start de ensino para vocês, tá? Até porque principalmente no inglês, que não é uma língua fonética. O que é uma língua fonética? O português é uma língua fonética. O que é uma língua fonética? Uma língua fonética é quando aquilo que está escrito é aquilo que você fala, é a forma que você fala, é aquilo que está escrito. Isso quer dizer que no inglês não é assim? Não. Assim como Mickey, então, a gente fala Mickey, mas não é Mickey. Não se lê Mickey, se lê Mickey. Exatamente, Disney é Disney. Então, esse K no final aqui não é lido, mas ele é escrito. E isso exatamente é a parte fonética. Isso quer dizer que o inglês, ele nem tudo que está escrito, ele é aquilo que você vai falar. E isso acontece com outros idiomas também, mas como eu vou estar repassando o inglês, que é aquilo que eu aprendi, e eu espero no futuro conseguir repassar para vocês o japonês, que é um idioma que eu estou aprendendo, e que ele é bem mais fonético do que eu imaginava que ele seria. Assim como no português, o japonês, aquilo que está escrito é aquilo que você lê, basicamente. Claro que tem um pouquinho de diferença, assim como tem no português também. É claro que existem exceções, só que é também uma língua bem fonética. Já no inglês, vocês vão perceber com alguns vídeos, e é claro que vocês já devem ter notado em filmes e séries, que eles falam certas palavras que você até identifica, mas às vezes você não sabe escrever. Mas nem é tão difícil assim a escrita, mas é por causa que como não é igual, você não identifica de primeira. E isso é uma coisa que eu vou passar aqui pra vocês, que é a metodologia que eu aprendi foi tudo junto e misturado, mas muito mais focado na conversação e na identificação da estrutura. Como assim estrutura? A estrutura é a forma como aquilo funciona. Então, por exemplo, no português, a gente fala, eu vou na escola. Isso é uma estrutura. Então, você está falando que você está falando que você vai para a escola, então você está dando o lugar onde você está se colocando ali como sujeito. Isso é uma estrutura, só que a gente está tão acostumado com essa estrutura, é que isso está tão dentro da gente, a gente aprendeu de uma forma tão natural, que a gente não identifica isso como uma estrutura. A gente nem pensa, a gente só fala. Exatamente isso que é o que eu quero passar aqui para vocês. É mostrar estruturas, entendimento daquilo que vocês estão tentando aprender, né? Uma metodologia de forma natural, que foi como eu aprendi.
com a escola que eu estudei e com o professor que eu estudei, né? Ele foi um professor excelente, eu não tenho do que reclamar, porque eu já tentei estudar inglês de outras formas, eu já tentei estudar sozinha e já tive outras oportunidades de outras escolas de inglês e com certeza a metodologia deles foi a que mais me auxiliou e me ajudou nessa jornada. Eu fiz 2 anos de curso de inglês e saí falando inglês, entendendo estrutura, entendendo tudo, e parte de vocabulário foi a última coisa que eu fui me focar. Foi a última coisa que eu fui perceber que falei, ok, eu preciso de vocabulário? Preciso. Só que agora é por comigo, eu não preciso mais da escola. Então eu fui lá e falei, ok, eu não preciso mais de vocês, por causa que agora eu entendi o que eu precisava. Eu precisava entender como que o inglês funcionava. E é exatamente isso que eu quero passar para vocês, de uma forma natural, de como o inglês funciona. Como que aquilo você vai montar, eu vou te dar uma estrutura e você vai poder utilizar aquela estrutura com qualquer coisa. Por quê? Vocabulário é algo muito pessoal. É claro que tem o vocabulário padrão aí, que é o que a gente vai estar sendo repassado aqui para vocês, até porque eu não sou uma médica para passar o vocabulário de médica, eu não sou formada em direito para passar vocabulário de direito para vocês. Então, vocabulário é uma coisa que com o tempo vocês vão percebendo que depende da sua necessidade. Se você vai viajar, talvez você precise de um vocabulário mais de viagem, mais de turismo. Se você vai estudar, talvez você precise de um vocabulário um pouco mais científico, um pouco mais acadêmico. E por aí vai. Então, assim, vocabulário é a última coisa que a gente vai conversar aqui nesse canal, tá? Vocabulário vocês vão pegando de acordo com a sua necessidade. Eu vou passar o vocabulário padrão para vocês e todo o resto que vocês forem precisando, isso vai ser com vocês. Não tem como vocês depositarem toda a esperança de aprender um idioma na escola, no professor e na metodologia, porque quem realmente importa aprender e entender é o aluno. Então você tem que saber como você aprende e como aquilo vai fazer sentido para você. Lembra que no meu outro vídeo eu falei sobre 3 dicasinhas muito importantes que me ajudaram a aprender inglês e a entender que eu era aquela aluna ali e eu me coloquei naquele lugar e consegui aprender. Então assista meu outro vídeo para você entender sobre o que eu tô falando, tá? Eu vou colocar tudo numa playlist bonitinha e assim eu espero que vocês vão lá e acompanhem tudo isso para vocês poderem, claro que fazer sentido na cabeça de vocês, vão acompanhando os próximos vídeos. Mas a metodologia que eu vou utilizar aqui é a de entendimento, a de estrutura. Como assim? Eu vou mostrar para vocês uma estrutura e vocês vão conseguir utilizar ela para qualquer outro tipo de coisa. Eu vou mostrar para vocês como pedir alguma coisa. Aí você tá pensando, mas como eu pedir o quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa. O importante é você saber pedir. Agora, o que você vai pedir depende de você. Você vai pedir um café numa cafeteria? Você vai pedir um prato de almoço num restaurante? Você vai pedir um favor para alguém? Aí eu estou te dando o método, eu estou te dando a estrutura. O vocabulário, aquilo que você precisa, vai depender de você. E é isso que é uma coisa que me ajudou muito, eles me deram todas as estruturas, eles me mostraram tudo que eu precisava e eu basicamente só tinha que aplicar aquilo. E é exatamente isso, só que de forma natural. Se você vai colocando isso aos poucos em você, você não se sente forçado aquilo e também você começa a fazer sentido. A gente aprende quando aquilo faz sentido pra gente. É igual uma fórmula matemática. Você pegou e você tem uma prova de matemática amanhã e você gravou todas as fórmulas. Você gravou. No outro dia, você vai lembrar aquelas fórmulas? Algumas. Depois de uma semana, você vai lembrar aquelas fórmulas? Muito difícil. Talvez 1 ou 2. E daqui a 1 ano? Você não vai conseguir lembrar, né? Eu também não lembro de muitas fórmulas matemáticas, sabe por quê? Porque eu gravei elas. Eu não entendi. Eu não entendi para que elas serviam. Eu não olhei atrás daquilo e pensei assim, nossa, essa fórmula aqui faz com que um prédio não caia, por causa que ela tá me mostrando isso daqui, que é isso daqui. Eu não entendi. Então aquilo não estava fazendo sentido para mim, então eu só gravei porque eu precisava usar na prova. Você entende a diferença entre você gravar e você entender? Então você entender é muito mais importante do que você gravar. Então eu não vou dar uma lista de verbos aqui para você ficar decorando. Decorar não vai te ajudar
no final das contas, porque você precisa entender o que você está falando. Pelo menos é a metodologia que eu vou utilizar aqui no canal. Pode ser que não funcione para todo mundo, então vou deixar muito claro que é o que funcionou pra mim. Vou sempre deixar muito claro para depois não vir alguém falar: ah, mas eu não tô aprendendo. Talvez não seja pra você. E tá tudo bem. E tá tudo legal. O importante é eu te dar um start. É você entender, pelo menos minimamente, o que eu vou passar aqui pra você conseguir aplicar na sua vida como estudante de inglês, no caso. Eu espero no futuro conseguir fazer isso com vocês com o japonês, porque eu estou aprendendo japonês sozinha e eu espero no futuro conseguir repassar aqui no canal, porque ensinar é aprender também, e isso eu tive exemplos na faculdade, no colégio. Eu sempre gostei muito eu nunca tive esse negócio de guardar pra mim conhecimento. Se alguém sentar do meu lado me perguntar, eu era a primeira pessoa a tentar explicar, mesmo que eu não soubesse 100%, mas eu tava ali tentando, e isso me ajudava também, porque quando eu tinha que falar pra alguém sobre alguma coisa, aquilo automaticamente começava a fazer cada vez mais sentido, porque quanto mais você explica, mais vai fazendo sentido aquilo. E quanto mais faz sentido na minha cabeça, mais aquilo fixa. E isso é uma coisa também que eu quero repassar aqui pra vocês aqui. Vocês vão ver estrutura, vocês vão ver sentido nas coisas por conta da estrutura, né? Eu vou mostrar o sentido por trás daquilo, e eu também vou mostrar pra vocês que é uma coisa que eu tô tentando utilizar no japonês, que é como que eu posso falar? O estudo espaçado. O que é um estudo espaçado? É você todo dia ver um pouco. Eu não quero que vocês gastem, sei lá, 4 horas do seu dia estudando inglês. Eu não quero isso, eu quero que você passe essas 4 horas e dissolva elas em uma semana. Então todo dia você vê um pouquinho, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, vai aumentando de pouquinho em pouquinho, sabe? E isso faz com que fixe melhor na sua cabeça. Porque o nosso cérebro, como que ele funciona? Você tá vendo uma informação. Aquela informação é importante na hora que você tá vendo ela. Mas daqui 5 minutos, ela vai parar de ser tão importante. Daqui 10 minutos, ela vai parar menos ainda de ser importante. Daqui um dia, ela ainda é importante, mas parou de ser tão importante. Daqui uma semana, se você não revisar aquilo, se aquilo ali não voltar a aparecer pra você, a sua cabeça vai entender, tipo, eu acho que aquilo nem era tão importante assim. Quer saber? Eu vou esquecer e vou prestar atenção em outra coisa. Por que a gente grava tão bem séries e filmes? Por causa que, aquilo marcou a gente de um jeito diferente. Aquilo fez sentido, aquilo te intrigou, sabe? Então você vai gravar aquilo, um filme, por exemplo. Tipo, hoje, você assistir um filme e você vai lembrar por ele de vários tempos. Mas se você não reassistir esse filme, talvez daqui a um ano você não vai lembrar o enredo dele. Mas você vai lembrar aquilo que te fez pensar, aquilo que foi importante pra você. Então, é exatamente isso. Então você tem que entender que quanto mais você vê aquilo, mais a sua cabeça vai entender que aquilo é importante. Então, a educação espaçada é muito boa, é uma coisa que eu estou utilizando no japonês com os flashcards, e eu espero no futuro estar mostrando para vocês alguns aplicativos que eu utilizo para o japonês, mas no inglês eu usei basicamente o Duolingo. É fácil, barato, no caso, que é de graça, né? Se você quiser pagar, você paga, mas eu uso a versão gratuita, que é ótimo para mim. E é prático, ele tem tudo. Para quem tá começando, o Duolingo é perfeito. É claro que existem outros aplicativos, mas eu acho o Duolingo super completo, e para quem tá começando, ele é ótimo. Esse é o único problema dele, é que é para quem tá começando. Se você já tem inglês, assim, intermediário para avançado, você vai encher o saco do Duolingo, por causa que ele utiliza muito o método espaçado. Então ele vai te mostrar várias e várias vezes aquela palavra, aquela estrutura, aquele mesmo diálogo, e pode ser que fique meio chato pra você se você já tem aquilo muito bem pré-definido na sua cabeça. Agora, se você não tem inglês, tá zerado de inglês, o Duolingo é perfeito pra você, por causa que ele vai te exatamente fazer isso, ser chato. Ele vai te mostrar tantas vezes que aquilo vai fazer tanto sentido, aquilo vai estar tanto na sua cabeça que você nem quer ver mais. Mas você gravou, mas você entendeu, mas você pegou aquilo e você já sabe. É exatamente isso que eu quero mostrar pra vocês. Então, a minha metodologia vai ser basicamente entender a estrutura, entender aquilo fazer sentido pra você, e também utilizar de uma forma espaçada pra vocês estarem sempre revendo coisas que a gente falou no primeiro vídeo. Então, assistir um vídeo
calma, eu vou tentar introduzir isso sempre de pouquinho em vocês, vocês estarem sempre, eu vou estar sempre repassando algumas coisas, então eu espero que isso ajude vocês, até porque acredito que vai me ajudar bastante, porque como eu tô estudando japonês, eu tô estudando do inglês para o japonês, e às vezes até eu me confundo, só que isso é uma coisa muito legal que é, às vezes eu tô tão longe do inglês, às vezes eu esqueço de revisar o inglês e algumas coisas param de fazer sentido na minha cabeça. E aí eu pego e vejo de novo aquilo e falo, nossa, é verdade, é tal coisa. E isso é muito importante. Então eu estar passando aqui pra vocês vai me ajudar também. Eu não tô só ajudando vocês, eu tô me ajudando também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de como vai ser a metodologia aqui do canal. Aguardem os próximos vídeos. Curta, compartilha, coloque aí embaixo o que vocês estão esperando. Eu espero que vocês consigam aprender pelo menos um pouco, que eu consiga repassar o que eu aprendi de forma clara e simples e tentar não complicar a vida de vocês. E é isso, coloque aqui embaixo dicas se você já sabe inglês, se você não tem nada de inglês, como que tá sendo para você o idioma. E aqui vai aparecer alguns videozinhos relacionados ao inglês, relacionados ao canal, e eu vou fixar aqui, provavelmente, ou aqui, o vídeo passado para vocês verem as 3 dicas que eu coloquei que foram muito importantes para mim. Até um próximo vídeo, tchau, tchau!